Eu só queria ver o meu reflexo, mas vi o futuro. O problema nunca foi ver alguns minutos adiante, foi começar a viver como se só pudesse existir de verdade aquilo que já estivesse confirmado. Na primeira vez que aconteceu, Lívia achou que tinha sido coincidência. Era final de tarde, ela esperava o sinal abrir na calçada como de sempre. O trânsito espesso à frente, gente demais ao redor. Tirou o celular quase sem pensar, abriu a câmera frontal para verificar se o cansaço estava tão visível quanto parecia. Na tela, atrás dela, um homem corria em sua direção, desajeitado, olhando para trás, e no movimento brusco batia com força no seu ombro. Lívia virou imediatamente. Não havia ninguém. A calçada seguia normal. Duas meninas rindo, um senhor com sacola, o semáforo fechado. Ela olhou de volta para a tela, depois para a calçada, tentou entender o que tipo de atraso poderia ter produzido aquilo. 2 segundos depois, o homem surgiu exatamente como na tela e bateu no ombro dela com força suficiente para fazê-la desequilibrar. Ela ainda se virou para xingá-lo, mas ele já tinha ido embora. Ficou parada com o celular na mão e o coração um pouco mais acelerado do que a situação justificava. Pareceu coincidência, um frame esquisito. Ela continuou andando. Naquela noite, ela ficou pensando no assunto e foi dormir. Na manhã seguinte, Lívia estava na cozinha preparando o café, quando por um impulso apontou a câmera para a bancada. Na tela, a xícara já estava em cacos no chão, o café escorrendo pelos fragmentos. No presente, ela ainda estava inteira ao lado da cafeteira. Ela ficou imóvel. O que seria aquela visão absurda? Qual a diferença entre o que ela via e o que a tela mostrava? Então, ao tentar pegar a xícara, ela escorregou entre os dedos, caiu e se partiu da mesma forma que acabara de ver na tela do celular. Dessa vez, não houve racionalização. Lívia agachou devagar, recolheu os cacos e ficou com aquela sensação muito específica de quem percebeu que alguma coisa impossível entrou no mundo sem pedir licença. Nas horas seguintes, tentou de tudo para encontrar um defeito. Reiniciou o aparelho, fechou aplicativos, limpou a memória, apontou a câmera para tudo como quem espera pegar um truque em flagrante. Chegando no escritório, ela apontou a câmera para o corredor e viu a colega Camila aparecer antes que de fato estivesse no corredor. Viu um copo tombar na reunião antes que o braço descuidado de um analista o atingisse. Viu a notificação de um e-mail surgir na tela alguns segundos antes do som. Não era um bug, não era um atraso de sinal. Ao longo de 2 dias, Lívia mediu o intervalo. Às vezes eram apenas alguns segundos. Em outra, chegava a 2 ou 3 minutos, raramente 4. A câmera não mostrava um futuro distante, não entregava loteria, nem catástrofes ou soluções grandiosas. Só alguns minutos adiante. O suficiente para ser inútil, mas na verdade era o suficiente para mudar tudo. O medo durou até um instante que ela percebeu a utilidade. Numa terça-feira ruim, ela carregava o café para a mesa quando, por hábito recém-adquirido, abriu a câmera e enquadrou o notebook. Na tela, o café estava derramado sobre o teclado. No presente, ainda não. Ela então ficou imóvel e observou o que poderia acontecer. Percebeu que ela iria esbarrar no fio do carregador, reposicionou a xícara e seguiu. Mais tarde, ao sair do banheiro, apontou a câmera para o corredor. Na imagem do celular, ela viu o ex-namorado vindo na sua direção. Ela queria evitá-lo. Voltou para o banheiro, esperou por 3 minutos e evitou o encontro. Depois disso, em uma reunião delicada, com o celular apoiado discretamente no colo, viu a expressão do chefe endurecer quando ela mencionava uma alteração no cronograma. Quando o momento real chegou, ela reformulou a frase antes de dizer: a reação do chefe foi outra. No caminho de volta para casa, senti uma euforia com calma, quase infantil. Pela primeira vez em muito tempo, o mundo parecia menos hostil, menos aleatório, menos capaz de pegá-la desprevenida. Havia algo viciante em estar ligeiramente adiantada em relação à própria vida. Não demorou para o hábito virar método. Lívia passou a consultar a câmera para tudo. Qualquer situação que gerasse incerteza, ela consultava. Antes de abrir uma porta, antes de atravessar a rua, antes de responder uma mensagem importante, tocar a campainha na casa da mãe, entrar no elevador. No começo, parecia apenas uma prudência ampliada por uma tecnologia impossível.
Depois, as imagens deixaram de ser banais. Numa tarde de quinta, ela apontou a câmera para a janela do escritório e viu a rua tranquila se transformar. Em poucos minutos, um fluxo desordenado de pessoas apareceu correndo. Uma fumaça cinza subia do lado de fora. Ela desceu as escadas antes mesmo que o alarme tocasse. Um pequeno incêndio em uma lanchonete na esquina. Nada grave, mas exatamente como a câmera mostrara. Houve também uma mulher. Lívia estava testando a câmera apontando para uma vitrine quando notou, na imagem futura, uma figura ao fundo olhando diretamente para a lente. Não parecia olhar para Lívia, estava olhando diretamente para a lente. Parecia até que a mulher sabia que estava sendo observada, mesmo no futuro, antes do instante real acontecer. Lívia então abaixou o celular imediatamente. Quando ergueu o rosto, a mulher estava de costas, alguns metros adiante. Só depois ela virou e olhou na direção exata em que o celular estava. Naquela noite, Lívia demorou para dormir. Então vieram as cenas ruins, e com elas algo pior do que ver o futuro. Perceber que conhecê-lo não significava controlá-lo. A primeira foi uma colega chorando. Lívia viu a Camila, na imagem futura, encostada na parede do corredor, segurando o rosto. No presente, Camila ainda estava trabalhando normalmente. Lívia a chamou para um café, tentou uma conversa gentil e vaga demais para parecer natural. Camila estranhou a insistência. Lívia pressionou. A Camila ficou confusa. Entrou no banheiro minutos depois e chorou exatamente como a câmera havia mostrado antes. Depois foi com a irmã. Lívia viu na tela uma discussão que ainda não havia começado. Para evitar, ligou antes, carinhosa demais. A irmã percebeu que havia algo errado, pressionou. Lívia desviou do assunto, o desvio soou arrogante e então a discussão aconteceu. Depois, ocorreu uma situação no trânsito. A câmera mostrou 2 carros se tocando na esquina que ela atravessaria em 5 minutos. Lívia mudou de trajeto, a mudança de rota obrigou um carro a frear bruscamente. O carro de trás reagiu tarde demais e a sequência de movimentos empurrou exatamente os veículos para a colisão que ela pretendia evitar. Sentada no sofá, com o celular desligado sobre a mesa, ela ficou olhando para o nada durante um longo período de tempo. Quanto mais tentava impedir as imagens, mais suas tentativas pareciam servir de ponte entre a previsão e o fato. Como se o futuro não fosse derrotado por quem o conhecia antes. Como se, pelo contrário, precisasse apenas desse conhecimento para se completar. A verdadeira ruptura aconteceu dentro do apartamento. Era uma noite de chuva fina. Lívia se levantou para buscar água e, sem pensar, apontou a câmera para a sala. Na tela, ela mesma aparecia alguns minutos à frente. Respirava rápido, ombros tensos, cabelo desalinhado, celular caído no chão perto dos pés. Havia sangue na manga da blusa, não muito, mas o suficiente para chamar sua atenção. Ergueu os olhos para a sala real. A sala estava vazia. O cérebro, então, passou a imaginar o pior sem pedir autorização. Assalto, invasão, ataque, alguém escondido no apartamento. Desligou a câmera, trancou a porta, conferiu as janelas, guardou a faca da pia na gaveta mais alta, sentou no chão da cozinha de costas para o armário, prometendo a si mesma que não pisaria mais na sala. Se a cena dependia dela estar na sala, ela não iria. O tempo passou lento. Minutos depois, bateram à porta. Era o porteiro para entregar uma encomenda. Quando ela estendeu a caixa, o fundo cedeu, um objeto de vidro escorregou e se partiu entre os dois. Um fragmento raspou no antebraço de Lívia. Por reflexo, ela recuou. O celular preso de qualquer jeito entre os dedos escorregou, bateu na quina da parede e caiu no piso da sala. O sangue na manga, o celular no chão, a respiração curta. A cena estava correta, só o significado que era outro. Depois que o porteiro foi embora e o corte foi cuidado, Lívia sentou-se no chão e encarou o aparelho rachado. O futuro não havia mentido. Ela é que tinha preenchido a imagem com um horror maior do que o necessário. Isso, por algum motivo, era ainda pior, porque significava que a câmera mostrava fatos com precisão, mas não contexto suficiente para protegê-la da própria interpretação. Ela viu o quadro, o terror vinha dela. A partir dali, a vida de Lívia encolheu. Ela começou a consultar a câmera antes de tudo, absolutamente tudo. Antes de atender chamadas, antes de responder o interfone, entrar em um mercado,
tocar em objetos frágeis, falar em reuniões, abrir mensagens, encarar qualquer silêncio. As pessoas perceberam que ela sempre demorava um pouco mais para responder, como se checasse alguma coisa antes de voltar ao mundo real. Sua espontaneidade evaporou. Os movimentos perderam a leveza. Ela não confiava em nenhuma escolha que não tivesse sido comparada, nem que por alguns segundos a sua versão futura. Viver no presente passou a parecer irresponsável. Tentou parar. Numa manhã, guardou o celular na bolsa e desceu para a rua com a sensação estranha de quem entrou em um lugar sem mapa. O desconforto foi quase físico, uma falta de ar discreta, como se algo essencial estivesse lhe faltando. No banheiro de um restaurante, ao meio-dia, ela cedeu. Abriu a câmera com a urgência de quem estava em abstinência. Não havia nada grave na imagem futura, só ela mesma lavando as mãos com expressão vazia. O alívio foi tão intenso que ela encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Naquele instante, entendeu que o problema já não era a previsão, era a sua dependência. O clímax silencioso veio em uma noite de domingo. O apartamento estava quieto. Lívia tinha o celular sobre a mesa, como sempre, mas sentia o cansaço novo. Não era físico, era um cansaço moral. Cansaço de estar sempre chegando a si mesma 2 minutos atrasada, porque o olhar tinha ido primeiro verificar o que aconteceria à frente. Ela abriu a câmera, apontou para a mesa. Na tela, alguns minutos à frente, a mesa estava vazia. Não completamente. Havia um círculo de poeira onde antes ficava o celular. A caneca ao lado, um livro fechado e o aparelho não estava lá. Lívia então girou o enquadramento devagar. Encontrou um pedaço da capinha no chão da cozinha. Girou mais um pouco e se encontrou sentada no sofá. As mãos estavam livres, os olhos fixos na parede. Não parecia assustada, não parecia aliviada, parecia decidida. Era a primeira vez que a câmera mostrava com clareza um futuro no qual ela mesma havia deixado de consultá-la. Lívia ficou muito tempo imóvel. Haviam duas formas de continuar. Na primeira, ela preservava o aparelho, seguia reduzindo o imprevisto ao custo de se afastar cada vez mais da própria presença. Na segunda, poderia destruir o celular e voltava à ignorância do futuro. Seria uma vida imperfeita, frágil, humana, na qual a vida precisa ser vivida sem ensaio. Abrir mão da câmera significava aceitar que a próxima conversa poderia dar errado, que a próxima esquina poderia surpreender, que a próxima dor viria sem aviso, como todas as dores sempre vieram antes e sempre virão no futuro. Era quase engraçado, de um jeito amargo, que poucos minutos de antecipação tivessem sido suficientes para torná-la incapaz de tolerar a forma normal do mundo. Lívia então pegou o celular, as mãos estavam calmas demais. Abriu a câmera uma última vez. Na tela, viu a si mesma alguns minutos à frente, olhando diretamente para a lente. Não havia pânico naquela expressão, nem desespero, nem súplica. A versão futura inclinou a cabeça num movimento mínimo, não exatamente um sim, não exatamente um adeus, mas como um reconhecimento entre duas pessoas que eram a mesma, separadas por poucos minutos e por uma quantidade enorme de medo. A imagem vacilou, o enquadramento desceu de forma abrupta, mostrou a quina da mesa, depois o piso. Houve um impacto sem som, a tela escureceu. Quando a imagem voltou, já não mostrava a câmera em uso, mostrava apenas o quarto refletindo num pedaço de vidro escuro sem função. Ao fundo, ela mesma respirava. Só isso. Respirava sem consultar nada, sem confirmar nada, sem pedir autorização ao instante seguinte. Lívia baixou devagar o aparelho. Na manhã seguinte, ela saiu de casa sem a câmera. O celular existia ou não existia. Isso pouco importava agora. O que importava era outra coisa. Ao esperar o sinal abrir, escutar vozes atrás de si, ajustar o cabelo pelo reflexo escuro da vitrine ao invés da tela, ela sentia um medo limpo e antigo, um medo comum de quem não sabe. Mas junto dele, pela primeira vez em semanas, veio outra sensação, a presença. O futuro continuava lá, como sempre esteve, aproximando-se em silêncio. Mas já não ocupava o lugar do agora. Lívia atravessou a rua quando o sinal abriu, sem consultar nada.
E o mundo, por não ser previsto, pareceu mais perigoso. Mas também, de um jeito quase insuportavelmente simples, voltou a parecer dela.